agora, que eu comecei a gravar agora, já estava falando com você, mas estamos começando agora. Então, temos bastante tempo, o calendário está bem em ordem, o programa está em ordem. Temos mais uma aula ainda falando de recursos, daí a gente fecha a revisão que vocês solicitaram, que a própria professora Rosângela solicitou que a gente fizesse com relação ao conteúdo do ano anterior, por conta de uma série de atropelos que vocês passaram, apesar de que nós ainda estamos em aulas à distância, a gente não está no sistema presencial, a gente não está conseguindo ainda suprir todas as falhas que a gente tem, né? Mas fazer o quê? Paciência, é o que a gente pode fazer e eu estou dando o meu melhor para vocês, tentando fazer com que a coisa chegue lá, com que o conteúdo chegue realmente mais próximo de vocês possível, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente, como toda aula, primeiro a apresentação e a última é o meu contato, né, para ficar bem fácil, dá uma olhadinha lá na tela, vê o vídeo lá, vai ter o meu contato, na pior das hipóteses, vocês me acham dessa forma. Apesar de que podem ter certeza que vocês vão me achar de diversas formas. O tema de hoje são requisitos aos recursos extraordinários lato sensu. Antes de entrar no tema propriamente dito, né, vamos fazer aquela revisão básica, que são dos pressupostos recursais. Então, para que eu possa pensar em recurso, a mesma coisa que a gente fala em todo início de aula, né, que vai falar em recurso, a gente tem pressupostos subjetivos e a gente tem pressupostos objetivos, né? Com pressupostos subjetivos, eu tenho em mente aquilo que eu preciso ligar dois sujeitos que vão discutir. E ainda coloco, além de qualidades desse sujeito, o seu interesse, né? Então, nós vamos dizer que pressupostos subjetivos para a propositura de um recurso é a legitimidade, a ligação do sujeito para com aquela matéria, para com aquela decisão que ele está querendo rever, bem como o seu interesse naquilo, né? Que vantagem Maria leva, o que ele vai ganhar em recorrer daquela situação. Então, dentro do aspecto subjetivo, eu penso em legitimidade e interesse processual, tá? Objetivamente, pensando bem no recurso propriamente dito, na matéria objeto da demanda, no problema em discussão, o que eu tenho? Eu tenho que ter uma decisão recorrível, considerando que hoje vale mais o princípio da não recorribilidade das decisões, então eu tenho que me cuidar com relação ao requisito da recorribilidade da decisão. Qual é o recurso que cabe? Tem que ser um recurso tempestivo. Para cada recurso para cada decisão tem um recurso específico, ou seja, antes de surgir o problema, a lei já criou um remédio para ele, tá? E, eventualmente, isso seria singularidade, né? Eventualmente, se eu não tiver apresentado o recurso correto, mas estando presentes os requisitos, o juízo pode fazer a adequação, né, e não considerando o nome que foi dado ao recurso, mas sim as características, os seus requisitos de cada linha de recurso, que de cada remédio processual estão ou não estão presentes. Tá? Feita essa situação, ainda tem que ter preparo, ou seja, as custas têm que estar devidamente pagas, tá? O recurso tem que estar devidamente motivado. Quando eu falo motivar, é mostrar as razões, mostrar os fundamentos pelos quais eu me utilizo do recurso para recorrer daquela decisão. Isso é a motivação. E tem que ser apresentado uma eventual forma que eu tenho. Se tem forma para apresentar a motivação, se tem alguma formalidade, se tem algum depósito que tem que ser feito, se tem que prestar alguma garantia, eventualmente alguns recursos têm algo relacionado a isso. Tudo bem? Tranquilo? Então, feita essa observação, quero falar assim para ser maçante, para que vocês realmente acostumem com a ideia disso, acostumem com a ideia de verificar isso diante de cada situação que um cliente vai aparecer na frente de vocês, ou de um processo que vocês estão tocando, se tem possibilidade de recorrer disso ou não. Isso tem que estar sistematicamente na cabeça de vocês que tentarem resolver as questões práticas que os senhores vão enfrentar. Para isso, pessoal, agora a gente vai falar o quê? Requisitos para os recursos extraordinários lato sensu. Gente, de uma certa forma, assim, eu digo para vocês que esta é a matéria mais complexa que a gente tem dentro do processo civil. Por quê? Porque são os recursos mais elaborados, mais complexos. Eu confesso para os senhores, eu considero difícil porque eu não aprendi muito fácil isso, né? Eu não aprendi isso na sala de aula, né? Eu aprendi
tendo que ir para a sala de aula para ensinar isso. Tá? Então, fui aprender os requisitos, eu fui aprender recurso especial, recurso extraordinário, eu fui aprender a sistemática do funcionamento do terceiro grau de jurisdição do processo civil brasileiro quando eu precisei dar aula do assunto. Eu não aprendi na condição de aluno. E eu não tive professores ruins de processo civil. Posso dizer, sinceramente, que o problema era meu, era a minha falta de atenção, a minha falta de preocupação com relação ao tema. Tá? A minha falta de tempo. Eu fui um acadêmico que fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, sempre fui uma pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, era acadêmico, sou professor do mesmo jeito. Tá? Então, eu digo que por minha falha, né, possivelmente eu tinha muito problema, né, e eu tive dificuldade, e é reconhecida a parte mais difícil do processo civil. É a parte mais importante? Não, pessoal. A parte mais importante é a parte mais fácil. A parte mais importante é aquela que está lá no começo, que eu tenho que saber os requisitos, como é que monta uma petição inicial, como é que dá início um processo, como é que funciona a base do processo de conhecimento ali, da inicial até a sentença, eu tenho que saber aquelas coisas, o que funciona, como é que faz, o que pode, o que não pode ser feito. Então, isso ali é o básico que vocês têm que conhecer. Isso é o mais importante. Ah, o recurso é importante? Claro, mas você vai estudar quando você for fazer. O recurso nos tribunais superiores já é uma coisa assim, um pouco mais difícil, é importante, principalmente para quem pensa em utilizar de alguma forma, para quem pensa em estar acessando um concurso, um cargo público, eventualmente os caras vão perguntar sobre isso, porque isso aqui é complexo. Tá? É a parte mais chatinha do processo. Por este motivo, é uma coisa assim que demanda de um pouco mais de preocupação dos senhores, um pouco mais de atenção com relação ao estudo para dominar essa coisa. Digo isso e falo, comigo foi assim, não aprendi esse negócio do dia para a noite, tá? Depois de um tempo, você começa a ver, pelo menos comigo foi assim, né? Você começa a entender a lógica da coisa, e você entende a sistematização, você entende como que as coisas funcionam de uma forma diferente, mas não aconteceu do dia para a noite, ok? Então, vamos lá. É a parte mais difícil? Sim. É a parte mais importante? Não. É a parte que você tem que saber se você quiser passar uma prova, passar um concurso. Se você tiver, em algum momento, que fazer uma prova que tenha este conteúdo, estude bastante, porque é uma coisa complicada, ok? Antes de começar nisso, para falar nisso, a gente tem que entender uma classificação que os recursos existem sobre os recursos. Primeiro, nós temos os recursos ordinários lato sensu, tá? E nós vamos ter os recursos extraordinários lato sensu, né? Oh, meu Deus, aqui. O professor está lerdão hoje. Deixa eu ver se eu não fecho alguma coisa aqui para melhorar isso, gente. Eu não tenho muito o que fechar. Tá? Então, vejam lá, né? Eu vou classificar recursos em duas categorias mãe, tá? Quais são? Recursos ordinários. Recursos ordinários lato sensu. Eu tenho que entender isso porque existe recurso ordinário lá na Justiça do Trabalho, que é o recurso de apelação na Justiça do Trabalho. Quando eu falo recurso ordinário, recursos ordinários dentro do processo civil, tentando mencionar uma classificação, eu não estou me referindo a um recurso específico. Eu não estou me referindo ao recurso ordinário que é manejado lá na Justiça do Trabalho, que é exatamente a apelação no processo do trabalho. Então, eu estou criando uma classificação. Recurso ordinário, lato sensu. E recurso extraordinário, lato sensu. Por quê? Porque também existe um recurso extraordinário dentro do ordenamento jurídico, no processo civil, que é aquele por meio do qual você acessa o STF para rever a constitucionalidade de decisões. Tá? Então, esse é no sentido estrito. Daí, a gente tem que deixar bem claro a diferença entre o que é lato sensu e o que é estrito sensu. Então, lato é largo, lato é gênero, e estrito é estreito, é restrito, é específico. Tá? Então, lato é gênero e estrito é espécie. Eu vou dizer para vocês, o maior é o lato, largo, né? E o estrito ou o estreito é o menor, ok? Esta definição que a gente tem que entender. E eu vou ter tanto recurso ordinário quanto recurso extraordinário, no sentido estrito, eles são os recursos propriamente ditos. No sentido estrito, o recurso ordinário é aquele que é manejado no processo do trabalho,
E recurso extraordinário é aquele que é manejado no processo do trabalho, no processo penal, porque ele está previsto na Constituição Federal, para rever a constitucionalidade de decisões e acessar o STF. Tá ok? Então, lato, largo, né? É como pós-graduação, pessoal. Pós-graduação a gente tem lato e estrito. O que é uma pós-graduação? Lato sensu, é uma especialização. Ah, e o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai se especializar num ramo do direito, em direito penal. Você vai estudar um pouquinho de cada coisa de direito penal, que ainda é uma infinidade de coisas. Ok? Ah, e o que é pós-graduação estrito sensu? Você vai fechar ainda mais o leque da sua pesquisa, do seu estudo, e vai fazer um mestrado ou um doutorado. O mestrado você estuda um problema. Então, você não é mestre em processo penal. O que te deixa especialista em processo penal é uma especialização, que você estuda um pouquinho de tudo em processo penal. O que você pode fazer é um mestrado que tem uma linha em processo penal, que você pega um problema de processo penal, vai estudar e vai falar sobre ele. Ok? Isso é mestrado. Doutorado, você faz a mesma coisa, só que você tem a obrigatoriedade de aquele seu enfoque ser original, ser único, ninguém ter feito ele ainda. Tranquilo? Então, só para a gente entender o que é estrito, estreito, específico, espécie, e o que é lato, sentido largo. Então, nós vamos falar recursos ordinários, no sentido lato, no sentido de classificação, da mesma forma que eu vou classificar recursos extraordinários no sentido lato, no sentido de classificação. Vou dizer, então, pessoal, que são recursos ordinários que acontecem naturalmente dentro do processo civil, que são corriqueiros, o agravo, os embargos à declaração, o recurso ordinário e o recurso de apelação. Esses 4 recursos são recursos ordinários, porque eu não preciso de nada diferente para que eles possam ser utilizados. Basta que o recurso esteja no prazo, que as custas estejam pagas, que esteja tudo certinho, o recurso vai para frente. E vejam, recurso ordinário, por mais que seja uma forma de você acessar o 3º grau de jurisdição, você acessa o 3º grau de jurisdição, mas, no caso, como o processo começou no meio do caminho, ele é o 2º, ok? Então, são recursos simples, recursos que são garantidos pelo princípio do duplo grau de jurisdição, onde você tem o direito que aquela decisão seja revista. Então, não precisa muito esforço para que um recurso ordinário seja reconhecido. Basta que esteja no prazo, basta que esteja tudo certinho e o recurso vai ser conhecido, né? Então, bem tranquilo, bem objetivo. E também não pode ser uma situação daquela onde existe uma súmula impeditiva de recurso, porque aquilo já foi decidido tantas vezes que daí o tribunal manifestou-se formalmente no sentido de dizer, nesta matéria não cabe mais discussão. Mas isso é uma exceção à regra, nós temos pouquíssimas súmulas impeditivas de recurso. Tá ok? O que são recursos extraordinários, pessoal? São aqueles recursos que extraordinariamente acontecem. Então, recurso ordinário, ordinariamente acontece, comumente acontece. Recursos extraordinários, lato sensu, são aqueles recursos que acontecem de forma excepcional. Extraordinariamente, em pouquíssimos processos, vai existir a necessidade de pensar em recursos extraordinários. Ok? Quais são os recursos extraordinários? Recurso especial, que é o recurso que cabe para discutir a interpretação da legislação federal. Recurso extraordinário, que cabe para discutir basicamente a constitucionalidade das decisões direcionado ao STF. E embargos de divergência, que é quando existe divergência entre julgados dentro de um tribunal superior. Né? É aquela situação, eu tenho uma turma julgando de um jeito, tem outra turma julgando de outro, eu entro com embargos de divergência para redimir essa dúvida. Tudo bem? Mas é um recurso um pouco menor. Recurso especial e recurso extraordinário são os nossos recursos extraordinários lato sensu mais importantes. Gente, enquanto nós temos um juízo de admissibilidade extremamente simples nos recursos ordinários, né, nós vamos ter um recurso de admissibilidade nos recursos extraordinários lato sensu extremamente difícil. É mais difícil fazer que um recurso especial seja aceito para ser julgado do que ele seja procedente, tá? Porque é muito difícil preencher estes requisitos. E é estes requisitos para saber quando que cabe um recurso especial ou um recurso extraordinário
que nós estudamos hoje, que nós falamos hoje. Tá? Então, é esses requisitos que é a coisa mais difícil de se fazer dentro do processo civil, se não a mais difícil de compreender, porque é meio embaçado, é a mais difícil de, na prática, fazer. Tá? Vamos dizer assim, pouquíssimos advogados têm a oportunidade de ter um recurso especial ao seu julgado, tá? Um recurso extraordinário seu julgado por um tribunal superior. Por quê? Porque é extremamente difícil. Tá? Passar por esse funil, passar por esse juízo da admissibilidade. Tranquilo? Então, o nosso foco hoje é o quê? Este juízo da admissibilidade. Vamos ver aqui característica dos recursos ordinários lato sensu, que é agravo, embargos à declaração, recurso de apelação, recurso ordinário, beleza? Quais são as características dele? Eles vão até o segundo grau de jurisdição. Então, sai da vara civil e vai até o TJ, tá? Sai da vara federal e vai ao Tribunal Regional Federal. Ok? São recursos que têm esta característica, que têm este trâmite, que fazem isso. Eles acessam o quê? O segundo grau de jurisdição. Beleza. O que mais? Rediscute toda a matéria não preclusa. Então, tudo aquilo que não ocorreu uma preclusão, que você não perdeu a oportunidade de falar, e daí a gente tem, por exemplo, situações questões de mérito resolvidas por decisão interlocutória, que vão precluir, que não vão poder ser revistos por sentença. Não é? Então, nós temos que ver com a preclusão. O que é o conceito de preclusão? Perda da oportunidade de fazer alguma coisa de forma válida no processo. Se precluiu, você não pode mais fazer. Então, toda matéria que já não transitou em julgado no processo, que não precluiu, você pode discutir por meio dos recursos ordinários lato sensu. Analisa fato. Então, é um acidente de trânsito, então você está discutindo se o cara fez ou não fez errado, se veio rápido, se não veio rápido, se estava aceso, se estava apagado a luz, se bateu, se não bateu, se falou, se não falou, né? Se estava dia, se estava noite, se estava chovendo, não estava. Então, os fatos que influenciam para a ocorrência do evento danoso, pessoal, que influenciam na causa de pedir, tá? São discutidos por meio dos recursos ordinários lato sensu. Então, quando eu faço isso, pessoal, obrigatoriamente eu tenho que me debruçar nos análises desses recursos sobre a prova produzida. Porque é a prova produzida que vai falar como é que os fatos aconteceram. Tá? Então, quando eu tenho um recurso de agravo, quando eu tenho um recurso de apelação, quando eu tenho um recurso ordinário, embargos à declaração, eu posso falar sobre fatos. Olha, o cara falou tal coisa, o juiz não considerou. Tá? Então, o que é isso? Isso é matéria de fato. Tranquilo? Então, matéria de fato pode ser discutida nestes recursos. Pode discutir a interpretação de um direito? Pode, claro que pode, né? Não é vedado. Mas o que é importante saber é que ele valora provas também. E, principalmente, quando a gente está falando desses recursos, a gente está falando, olha, o que o magistrado aqui fez não é justo, por causa disso, ele não considerou tal elemento, tal situação, tal coisa, este viés da relação jurídica não foi interpretado corretamente, né? Então, você vai se preocupar com o quê? Com a justiça, com a solução do problema e todas as suas peculiaridades fáticas, todos os seus pormenores, na vida dos cidadãos, ok? Estes são os recursos ordinários lato sensu. Tranquilo? Quando nós pegamos a outra parte da classificação, que nós falamos, embargos de divergência, que é muito pouco usado, mas principalmente recurso especial e recurso extraordinário, tá? Daí nós vamos ter, são recursos que tramitam no terceiro grau de jurisdição. Então, ele não está no TJ, não está no TRT, não está no TRF, tá? Ele está lá no STF, no STJ. Está lá em Brasília, beleza? Beleza, tá? Então, STF e STJ. Apenas discute questão de direito. Quando eu falo apenas discute questão de direito, então eu não posso dizer aconteceu assim ou aconteceu assado. Não. Por quê? Porque não se discute matéria de fato, só se discute matéria de direito. Então, ficou provado isso, ele falou isso, o juiz não considerou, não interessa. Só vou discutir por meio dos recursos extraordinários lato sensu, recurso especial e recurso extraordinário,
a interpretação do direito. Quando o juiz pegou a norma e fez uma interpretação dela para colocar o caso concreto, quando o juiz fez aquilo que nós chamamos de subsunção dos fatos às normas, tá? Quando ele fez isso, ele fez certo ou fez errado? E eu não discuto o fato. Não digo se estava correndo, se não estava, se estava aceso, se estava apagado. Isso já não se discute mais. Esse argumento não cabe mais. O que só interessa é se aquela argumentação, se aquela narração, se aquele raciocínio jurídico que o magistrado faz ao interpretar as normas do nosso sistema jurídico está correta ou não. Então, eu não trato mais questão de fato. Eu só trato questão de direito. Eu só trato da interpretação da lei. Tranquilo? A função dele, pessoal, é tratar da uniformização da jurisprudência. Tá? Uma coisa assim que é bem importante, quando a gente fala, não discute, só discute questão de direito, ele não trata mais de fato. Se ele não trata mais de fato, ele não discute mais produção de prova. Então, numa apelação, você pode dizer assim, olha, foi provado tal coisa, o juiz não considerou, o juiz não valorou tal prova, ele valorou errado, ele levou mais em consideração um documento velho do que a confissão do cara. Tá? Isso você pode falar num recurso de apelação. Num recurso especial, não adianta falar. Por quê? Porque o objeto disso é discutir fato, o objeto disso é discutir prova, e valoração de prova não se discute em recursos extraordinários lato sensu, nem no especial e nem no extraordinário. Tranquilo? A função desses recursos não é mais, né, assim, fazer justiça no caso concreto. Tá? O recurso especial e recurso extraordinário, ele não serve mais para resolver o problema do cidadão que veio até a justiça. Ele serve para uniformizar a jurisprudência. Ele serve para criar uma decisão que sirva como regra para que os outros tribunais trabalhem e a gente tenha uma segurança jurídica, a gente tenha um sistema jurídico funcionando de uma forma objetiva, direta, sempre da mesma forma. Tá? Então, é para isso que serve os recursos extraordinários lato sensu. Não é para resolver o problema das pessoas. Tá? É para resolver o problema de insegurança jurídica, é para resolver o problema de jurisprudências conflitantes que o nosso sistema produz. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário têm a função basilar de uniformizar a jurisprudência e não resolver o problema da vida das pessoas. Isso acontece por acaso, ok? Então, a função desses recursos é dar uma dilapidada no sistema, tá? Acabar com decisões conflitantes, com jurisprudências distintas, tá? A função deles é uniformizar a interpretação da lei. Tranquilo? Por isso, né, que eles existem, são bastante, tem que ter uma competência bastante grande para chegar lá, tá? Tem muita gente com essa competência, até porque tem muita gente com dinheiro para pagar situações diversas que vão fazer com que isso faça total diferença, tá? Eu me gavo por muito, porque eu tenho, acho que, uns 2 recursos especiais que foram feitos por mim, e uns 3 recursos extraordinários, apesar de recurso extraordinário, por ser constitucionalidade, ele é um pouquinho mais fácil de fazer, né? Mas eu tenho uns 2 de especial, uns 3 extraordinários, e uma meia dúzia de recursos de revista no processo do trabalho, tá? Que são recursos feitos para acessar o 3º grau de jurisdição. A grande maioria dos advogados não tem essa oportunidade, beleza? Vamos lá, pessoal. Requisitos comuns, lógico, nós vamos tratar dos requisitos específicos, tá? Mas antes de falar dos específicos, a gente tem requisito que serve tanto para aqueles recursos básicos, os ordinários, quanto para os especiais, tanto para apelação quanto para o recurso extraordinário. Tem requisito que está presente nos dois. Qual caso nós podemos dar com relação a isso, pessoal? Vamos pegar, por exemplo, a tempestividade, tá? Obviamente, né, que o recurso tem que ser tempestivo, pessoal. Ele tem que estar no prazo. Tanto para fazer embargo à declaração, quanto para fazer o embargo de divergência. Tá? Ambos têm que ser apresentados no prazo, no momento correto.
Se você não apresenta no prazo, acontece aquela figura da preclusão na modalidade temporal. Você não praticou o ato de forma válida dentro do prazo que você dispunha, você não vai ter oportunidade de praticar aquele ato, ok? Ele não vai ser considerado. Então, tempestividade, todos os recursos têm. Preparo, todo recurso que tem um preparo, que tem lá uma custo que você tem que pagar, uma taxa que tem que fazer e tal, tem que ter pago. Se você não pagar, seu recurso vai ser julgado deserto. O que é recurso deserto? Recurso que não paga a despesa dele. Se ele não paga, ele não é conhecido porque ele é deserto. Deserto, então, é o quê? Recurso que não teve as suas custas devidamente pagas, tá? Eventualmente, pode ter algum outro requisito, uma prestação de garantia, alguma outra situação, assim, na lei, que nós também vamos exigir, tá? Então, pode ser que existam situações específicas ou não, mas tempestividade e preparo são os requisitos mais comuns dos recursos extraordinários e dos recursos ordinários lato sensu. Serve para todo mundo. Tudo bem? Feita essa consideração, daí a gente chega especificamente no nosso tema, né, que é a coisa mais difícil de fazer na prática dentro do processo civil. Provar que no seu recurso especial estão presentes esses requisitos. Ou provar que no seu recurso extraordinário esses requisitos estão presentes, tá? Então, esta é a grande dificuldade do processo civil. Esta é a coisa mais complexa de se fazer num processo, tá? Vamos lá, pessoal. Nós temos alguns desses requisitos. Primeiro, que tenha esgotado os recursos das vias ordinárias. O que quer dizer isso, pessoal? Então, vejam lá. Enquanto tiver algum recurso ordinário que possa ser utilizado, eu tenho que utilizar. Sempre assim. Então, eu não vou fazer um recurso especial se couber antes um embargo da declaração. Eu tenho que fazer o embargo da declaração. Professor, mas eu não tenho dúvida, não tem nenhum caso de omissão, obscuridade ou contradição no recurso. Não interessa se existe a possibilidade de utilizar um recurso ordinário, você tem que usar o recurso ordinário. Se você não usa, não consegue acessar os recursos extraordinários. Então, primeira regra, queimar todos os cartuchos possíveis antes de pensar em acessar um recurso extraordinário, lato sensu. Então, para que eu possa pensar em recurso especial ou que eu possa pensar em recurso extraordinário, eu tenho que primeiro utilizar todos os outros recursos. É uma decisão diferente lá não sei da onde, é inconstitucional. Se tem uma apelação que cabe dela, se tem um recurso inominado que cabe lá no juizado especial, antes de entrar com recurso extraordinário, eu tenho que entrar com o recurso inominado lá no juizado especial. Se cabe um embargo diferente, embargos de divergência, um embargo infringente da execução fiscal, alguma coisa assim, eu tenho que utilizar este remédio ordinário antes de poder acessar recurso especial e recurso ordinário. Então, são as últimas cartas do baralho. Sempre você gasta todos os cartuchos que você tem antes de pensar acessar ele. E para dizer isso, tecnicamente falando, disse assim: esgotar os recursos das vias ordinárias. Quais são eles? Apelação, agravo, embargo de declaração, recurso ordinário. Se couber qualquer um deles ou outro tipo de recurso específico, eles têm que ser manejados. Tá? Quando a gente fala desses requisitos, pessoal, a gente não está falando tanto de processo civil, a gente está falando quase que de processo constitucional, porque essas são coisas que vieram diretamente da aplicação da Constituição Federal. De modo que eu risco dizer, sem nunca ter estudado a matéria, que esses são os mesmos requisitos necessários para você apresentar um recurso especial num acórdão de um processo penal, assim como são os mesmos requisitos necessários para você apresentar um recurso extraordinário em um acórdão de um processo penal, onde você está discutindo a constitucionalidade por meio de um recurso extraordinário. Tranquilo? Então, rediscutir a matéria pode, desde que eu tenha esgotado todas as vias recursais ordinárias. Para isso, nós temos duas súmulas. Veja, nós saímos da letra da lei, nós não ficamos só no CPC,
E vamos, inclusive, lá no entendimento jurisprudencial dos tribunais. O STF nos diz, é inadmissível o recurso extraordinário quando não couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Então, quando couber, né? Então, se couber algum outro recurso, eu tenho que utilizar. E é importante analisar que quando nós estamos aqui falando, né, este recurso aqui ordinário que ele menciona, né, é importante deixar claro aqui, de novo, que quando ele menciona para a gente, pessoal, esse recurso ordinário aqui na súmula, ele está fazendo menção à classificação e não ao recurso ordinário propriamente dito, ok? Então, o STF tem a súmula 281 que explica isso e que trata desse requisito. A súmula 207 do STJ diz praticamente a mesma coisa. Inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes quanto ao acórdão proferido no tribunal de origem. Então, se couber embargos infringentes, tem que usar. Né? O embargos infringentes ele não existe mais no processo civil por conta daquela nova sistemática de julgamento de recursos de tribunais locais. Né? Também a outra denominação que a gente começa a utilizar ao falar de acesso a tribunais superiores é tribunal local e tribunal superior. Tribunal local é aquele que está no segundo grau de jurisdição, o tribunal superior é STF, STJ. Tá? Então, quando a gente fala de acessar tribunais superiores, não pode mais ter nenhuma possibilidade de recurso nos tribunais locais. No processo civil, embargos infringentes não existem mais. Tá? Então, o processo civil, vamos fazer um X aqui, não existe embargos infringentes. Por que a súmula ainda vale? Porque, como eu disse para vocês, isso aqui é muito mais matéria de direito processual constitucional do que direito processual civil. E isso aqui cabe no processo penal. E no processo penal ainda existem embargos infringentes. Então, se couber embargos infringentes no processo penal, antes de manejar um recurso especial, tem que utilizar o embargos infringentes. Tá? Não vou entrar no mérito de explicar o embargos infringentes de novo. Tranquilo? Vejam lá. Outro requisito para os recursos extraordinários lato sensu, que seja interposto contra a decisão de única ou última instância. Ou seja, tem que ter queimado todos os cartuchos possíveis e quem deu a decisão tem que ser a corte máxima, a última instância possível, né? Então, que eu fui até a última instância discutindo. Não é possível saltar instâncias. O que eu quero dizer com isso? Então, o juiz da vara civil aqui deu uma decisão inconstitucional, eu posso entrar com recurso especial? Não posso. Eu tenho que esperar essa decisão chegar por meio de uma apelação ou de um agravo de instrumento, se for muito grave, né? Agravo de instrumento no TJ. Se o TJ não entender que é inconstitucional, daí eu chego no STF para discutir a constitucionalidade, porque eu não salto instância. Ok? Então, eu tenho que estar na última instância prevista no ordenamento jurídico para poder utilizar recurso especial e recurso extraordinário. Isso vai fazer com que a grande maioria das vezes a gente use recurso especial e recurso extraordinário dos tribunais locais, dos TJs ou dos tribunais regionais federais. Tranquilo? Por que na grande maioria das vezes? Porque vai ter umas pouquíssimas exceções no caso do recurso extraordinário. Tem uma diferencinha, né, desta interpretação que a gente vê, e como eu digo para vocês, isso aqui é processo constitucional, não é processo civil, vem lá da Constituição Federal. Vocês vejam que a Constituição Federal, no seu artigo 102, ao tratar do STF, ele diz, contenta-se com questão em única e última instância. Tá? E quando fala do recurso especial, ao mencionar a competência do STJ, lá no artigo 105, terceiro, ele diz única e última instância por tribunal. Qual que é a diferença? Que para recurso extraordinário, para discutir a constitucionalidade e chegar ao STF, eventualmente eu posso ter uma decisão de alguém que é a última autoridade no processo que não seja tribunal. Por exemplo, juizado especial. Se vocês pegarem a Lei 9.099 do Juizado Especial, vocês vão ver que quem julga o recurso no Juizado Especial não é o tribunal, não é o TJ, é uma turma especial. Quando foi criada a lei, na verdade, era um grupo de juízes, a ideia era que um grupo de juízes da comarca se reunisse e fizesse a turma recursal na comarca, e que os processos não saíssem dali. No começo foi assim, eu cheguei a advogar na época que era assim.
tá? Mas era complicado, os juízes já têm um monte de trabalho de acumular mais um monte de coisa, principalmente o juizado especial, pequenas ações e grandes problemas, né, pessoal? Coisas assim enormes, né? Uma coisa assim complicadíssima, são problemas sem fim, assim, na verdade, o juizado especial, e o volume de processo é muito grande. Logo, as comarcas não conseguiram abrir o bico, e daí o tribunal acabou chamando para si e criou um grupo de juízes específico para fazer isso. Mas é o TJ que julga? Não. É aquela turma recursal prevista na Lei 9.099. Então, quando você tem um recurso de alguma coisa do juizado especial, vai para o TJ? Não vai, vai para a turma recursal, que é um grupo de juízes que tem a função de fazer aquilo. Então, para o efeito do que está escrito na lei, da decisão da turma recursal no juizado especial, cabe recurso extraordinário, porque ela é a última instância daquele processo. E não é um tribunal. Mas não cabe recurso especial, por quê? Porque não é um tribunal. Então, cabe recurso extraordinário da decisão do juizado especial, da turma recursal do juizado especial, por quê? Porque ela é a última instância, mas não cabe recurso especial, por quê? Porque ela é a última instância, mas não é um tribunal. E para caber recurso especial tem que ser uma decisão preferida por um tribunal. Tranquilo? Então, aí está um exemplo. Tem que ser uma decisão tomada em única e última instância. Para recurso extraordinário, essa é a única instância, tem que ser um tribunal. Para recurso especial, para recurso extraordinário, não precisa ser um tribunal. Para recurso especial, precisa ser um tribunal. Normalmente, as decisões dessas searas são proferidas por tribunais. Consequência, nós temos o exemplo do juizado especial, e nós vamos ter um caso do juizado da lei das execuções fiscais, onde questão de pequeno valor, né, cabe os embargos infringentes perante o juiz de primeiro grau, e a decisão de única e última instância é aquela, e é uma situação na qual o juiz de primeiro grau vai ter a sua decisão podendo ser atacada por um recurso extraordinário. Tá, então existem essas duas exceções. Então nós temos que saber que única e última instância para o STF é qualquer um, para o STJ tem que ser um tribunal. Tranquilo? O que mais, pessoal? Que não visem rediscutir matéria de fato. Lembra que eu falei para vocês que os recursos ordinários, eles servem para discutir as provas, discutir os fatos, as versões das histórias, e por meio disso eles se preocupam em resolver o problema da vida das pessoas? Sim, falei isso. Quando você vem com um recurso especial, um recurso extraordinário, eles não se preocupam com fatos finais, eles se preocupam com a interpretação de direito, com a forma como o direito é feito, com a unificação da jurisprudência, tá? E eles não se preocupam com a justiça mágica, não se preocupam com a vida das pessoas simplesmente. Eles se preocupam com a organização do sistema jurídico, tá? Uniformização da jurisprudência. Por isso, não cabe recurso especial e recurso extraordinário de forma alguma para discutir prova. Tranquilo? Então não funciona. Vou dar um exemplo para vocês, assim, de um processo do trabalho onde eu tive este problema, ok? Imagine um acidente de trabalho que aconteceu aí em Sandiés, pertinho de Jaguariaíva. O funcionário, minha empresa que eu defendia, prestava serviço para a Rodonorte. Fechou a pista, tal, tudo certinho, e daí deu a hora de ir embora, os funcionários sobem no caminhão para ir embora. O que aconteceu? Tinha que pegar uma enxada que estava do outro lado da rodovia. E o cara estava com pressa para ir embora, ele atravessou a rua sem olhar, né, sem ir sair na frente de um carro. Foi atropelado, machucou, quebrou bacia, toda aquela coisa lá. Acidente de trabalho. Tá, beleza. Imagine, qual foi a discussão? Como é que a gente chegou lá na justiça, no TRT? Esse processo eu fui fazer sustentação moral no TRT, pessoal. Qual que é o problema? O problema é assim, se os caras fundamentam um acordo dizendo que o processo é procedente, porque a responsabilidade da empresa é objetiva, ou seja, não depende de prova da culpa, eles estão julgando por matéria de direito. Se eles estão julgando por matéria de direito, cabe recurso ao Tribunal Superior.
No caso aqui, não seria, lá seria um recurso de revista, que o pré-requisito é igual. Tá? Tá. Se eles disserem que era a responsabilidade objetiva da empresa, cabe. Agora, os caras são espertos. Em vez de eles dizer isso, eles podem dizer assim, olha, a empresa não provou que o cara era culpado. E ela tinha que provar, o ônus da prova era dela. Ela não provou que ele tomou o cuidado necessário, que ele estava preavisado, tudo aquilo. Então, se os caras fundamentam que eu sou culpado na mesma situação, falando de culpa do mesmo jeito, em vez de dizer que é responsabilidade objetiva, eles dizem que eu não me incumbi da produção da prova, daí eu perdi. E daí eu perdi por uma questão que é fática, que é de prova. Se eu perdi por uma questão que é fática, não cabe recurso em instância superior, porque eu não vou poder discutir isso no Tribunal Superior. Entenderam a diferença? Mesmo processo, fundamentações distintas, dependendo da fundamentação que tiver, cabe recurso ou não cabe recurso. Mesmo pedido, mesma situação, depende da causa da fundamentação, depende da decisão. Vou ser mais objetivo com os senhores ainda, o tribunal sabe disso. E sempre que puder, eles vão fundamentar de um jeito que não caiba o recurso. Tranquilo? Então, aqui eu explico, né, a preocupação em preservar a uniformização da jurisprudência, a interpretação das leis federais, da Constituição Federal, e por isso eles fazem só por acaso, né, a resolução do problema na vida das pessoas. A função é reexame da matéria jurídica. Não apreciam prova de jeito nenhum. Se você falar, foi provado tal coisa no processo, os caras já não olham o teu recurso não sobe. O juízo de admissibilidade vai ser improcedente. Tudo bem? Outro requisito, pessoal. Tá? Causas já decididas, né? Você não pode inventar um argumento quando você está lá no tribunal. E colocar no teu recurso especial. Né? Então, você não pode... quando você está escrevendo o negócio, ela vai deserrar os troços aqui diferentes que estão na lei. Você tem que falar para o tribunal, olha, você fez isso aqui errado. Você tem que pré-questionar. Então, você não pode criar nenhum argumento novo e colocar diretamente no recurso especial ou no recurso extraordinário. Você tem que, antes, mostrar este argumento para o tribunal que proferiu a decisão e somente depois de pré-questionado, isso é o pré-questionamento, somente depois de pré-questionada esta matéria, você pode pensar em acessar um tribunal superior por meio de recurso especial ou recurso extraordinário. Então, funciona mais ou menos assim. Os caras dão uma decisão. Putz, essa decisão é diferente do que o Tribunal de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio Grande do Sul estão julgando. Aqui o do Paraná estão pensando diferente, estão louco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu embargos à declaração, fazer um embargos à declaração e mostrar para ele, olha, vocês julgaram assim, Santa Catarina está julgando assim, Rio Grande do Sul está julgando assim, São Paulo está julgando assim, diferente de vocês está julgando do jeito que eu estou falando. Vocês estão vendo isso? Estão sabendo, vejam, estão conscientes, eu vou fazer um recurso da decisão de vocês lá para o STJ por causa dessa diferença que está aqui. Os caras só vão dizer assim, beleza, entendemos, mas continuamos pensando do mesmo jeito. Mudou alguma coisa do processo? Não, porque o embargo da declaração não tem a função de mudar nada, ele tem a função de pedir um esclarecimento. Você tem que fazer esse pré-questionamento para que o seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário seja aceito. Então, você tem que pré-questionar. Você não pode inventar argumento, criar ele e usar pela primeira vez num recurso especial, num recurso extraordinário. Você precisa utilizar de um remédio que a gente acaba utilizando embargos à declaração para fazer este pré-questionamento. Tranquilo? Então, questões só decididas, né? Questões judiciais já decididas, acredito que eu já falei bastante isso, né? Toda a situação a gente já tratou. Então, pré-questionar é preciso. Historicamente, pessoal, antes do Código de 2015, nós tínhamos uma diferença bem clara no pré-questionamento que era necessário para efeito de recurso especial e recurso extraordinário. Então, tinha que ser diferente. Tá? Enquanto um deles tinha que ser suscitado, o outro tinha que ser suscitado e analisado. O que quer dizer isso?
Antes do Código de 2015, pessoal, para você entrar com um recurso especial, né, você tinha que fazer um embargo, suscitar, vou fazer o recurso dizendo isso. O tribunal tinha que explicar por que julgou, tinha que analisar o teu recurso. Se você fazia o embargo dizendo, vou fazer um recurso dizendo isso, e o tribunal, não, você está louco, não falava nada, não explicava, o que tinha acontecido com o seu pré-questionamento? Ele tinha sido suscitado, porque você suscitou a dúvida, você fez a pergunta, mas ele não tinha sido analisado. Então, são coisas diferentes, ser suscitado e ser analisado. Suscitado é você apontar a diferença, e analisado é o tribunal que proferiu a decisão e ir lá explicar por que a diferença tudo que você falou está errada, ou está certo, caso. Então, existia essa diferença. Então, o que é suscitar? Suscitar é apontar o fundamento, pré-questionar. E analisar é o tribunal vem, analisa o seu pré-questionamento, formulado nos embargos de declaração, e explica ele. Isso é analisado. Antigamente, pessoal, para que você entrasse com um recurso extraordinário, bastava suscitar o pré-questionamento. Não precisava o tribunal analisar. Mas, para efeito de recurso especial, você tinha que pré-questionar e o tribunal local tinha que responder aquilo. Se não respondesse, você tinha que entrar com um recurso só para eles forçar eles a responder isso. Senão, não cabia o recurso especial. Como isso dava muito trabalho, muita confusão, tornava processos infindáveis, né? O que acontece? Saiu um acordo, faço o pré-questionamento do acordo, o tribunal não responde. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar com um recurso especial contra essa decisão que não respondeu. Ia para Brasília para os caras mandar o tribunal daqui responder para eu fazer o outro recurso especial que interessava e o processo ir de vez. Era isso que acontecia. Como isso era muito complexo, nós tivemos aí o artigo 1025 do Código de Processo Civil de 2015, que não é que ele diz que suscitar e analisar é a mesma coisa, mas ele diz que a gente não precisa se preocupar com isso. Basta que você aponte a matéria e ela considera-se pré-questionada. Nós não temos mais que sofrer com a extensão da resposta que esse trabalho teve ou não perante o tribunal. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Já lembravam dessa matéria? Falem comigo, moçada. Tem um jeito fácil de fazer esses salários. Já vamos ver. Pessoal, ó, só se localizando aqui. Então, nós estamos no dia 6, temos mais uma aula para fechar recurso especial, recurso extraordinário, e daí a gente entra em execução. No dia 27 de maio, a gente tem um trabalho, né? E após isso, pessoal, daí nós temos mais algumas aulas e a prova bimestral. Tranquilo? Tranquilo. Vou fazer chamada agora, por favor, me ajudem aí, tá? Vamos ver se está todo mundo aí. Ana Carla, estou vendo ela. Né? Beatriz, também estou vendo ela. Cleison, acho que eu não conheço muito. Eu vou colocar falta, qualquer coisa vocês gritam. Cristiane, também não estou vendo. Gabriel, o Moliterno, estou vendo. O outro, não. Guilherme, não estou vendo. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Elton ergueu a mão. O Igor, estou vendo. Elisiane, não estou vendo. Vamos ver quem que ergueu a mão aqui que vai lá para cima. Elisiane tinha erguido a mão. Beleza. Lucas Bender está aqui. Professor, o Guilherme Sobodaski também ergueu a mão aí. Isadora está aqui.
Qual que é o Guilherme? O Slobodá. O Slobodá, beleza, tranquilo. Márcio está aqui. Maria Helena. Maria Helena não está aqui, não. Deixa eu ver quem quer ganhar uma mão. Ô, professor, eu estou aqui. Maria Helena. Isadora está ok. Guilherme Slobodá, beleza. Então, vamos lá. Maria Rita está aqui. Maria Vitória está aqui. Nicolas está aqui. Robiel está aqui. Sueli está aqui. Vitória, não, né, pessoal? Vitória, não. Tranquilo? Estão vendo aí como é que está a chamada? Acho que está certo. Então, vejam lá. Temos mais uma aula de recursos, daí entramos em execução, daí vamos ter uma atividade. Provavelmente, o que eu vou falar para vocês? Vou fazer esta atividade pensando em recurso. E daí acabamos com a matéria recurso, né? E para a prova a gente só vai falar de execução. Beleza? Já combinamos como é que vai ser a regra do jogo daqui para frente. Estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida, né? Quando eu falo que a matéria é um pouco mais complicada, eu realmente acho que ela é bem diferente de todas as outras, são muitas variáveis, muitas coisas, e é a coisa mais difícil de fazer na advocacia, tá? Então, estou à disposição de vocês, estudem, vejam. Como a última aula de revisão nossa vai ser na próxima, se vocês tiverem algum tema, alguma situação que vocês acham que merece ser tratada, professor, não lembramos exatamente disso, temos dúvida com relação a isso ou aquilo, aproveitem a situação que a gente pode pegar um tempo e programar uma revisão com relação a isso. Mas, do mais, é isso, pessoal, vocês estão dispensados, da minha parte, tudo de bom para vocês aí, tá bom? Estou à disposição se tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar com alguma coisa. Tranquilo? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, tudo de bom. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.